Senhor presidente Elmano Ferreira, nosso querido senador do Piauí, ex-prefeito, atual senador da República e uma pessoa que é muito querida no Piauí. Brasília, como sendo a segunda cidade piauiense, o recebe exatamente de braços abertos, sabendo que Vossa Excelência realmente tem feito um ótimo trabalho aqui no Senado Federal. Então, é com muito prazer que venho aqui fazer um pronunciamento sobre dificuldades inerentes ao ensino no Distrito Federal, tendo Vossa Excelência como presidente da mesa, como presidente do Senado nesse momento, para dirigir os trabalhos. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, no último dia 6 de abril, por volta das 16 horas e 30 minutos, um homem de 33 anos invadiu o Centro de Ensino Fundamental 1, situado na cidade de Estrutural, que fica exatamente 10, 15 quilômetros daqui de onde nós estamos. Alcoolizado, o indivíduo feriu a cadeiradas 11 pessoas, entre alunos, professores e vigias do estabelecimento de ensino. Alguns dias antes, nobre presidente, no dia 25 de março, o estudante Diego Henrique Vicente Silva, de apenas 20 anos, foi assassinado durante o intervalo entre as aulas noturnas do ensino supletivo no pátio do Centro Educacional número 6, em Taguatinga, uma grande cidade, a mais ou menos a 30 quilômetros aqui do Senado Federal. Um homem encapuzado disparou-lhe a queima-roupa 3 tiros, 2 dos quais o atingiram na cabeça, deixando a nossa querida Taguatinga de luto. Em 21 de outubro de 2014, 3 alunos foram baleados em frente ao Centro de Ensino 209, na região administrativa de Santa Maria, uma nova cidade também aqui de Brasília, localizada na região que vai para a Estrada 040, para Belo Horizonte e para São Paulo. Então, Santa Maria teve essa tragédia. Segundo a Polícia Militar, os disparos teriam sido motivados por uma briga entre gangues rivais. No dia 13 de março de 2014, novamente, 2 homens adentraram o mesmo Centro de Ensino 209 em Santa Maria e atiraram contra um aluno de 15 anos que foi atingido no pé. O adolescente foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, felizmente, não sofreu ferimentos mais graves. Cerca de 2 semanas antes, em 28 de fevereiro, um estudante do 6º ano do Centro de Ensino Fundamental CASEB, localizado na 909 Sul, a apenas 10 quilômetros daqui de onde nós estamos, foi baleado nas costas. Levado às pressas para o Hospital de Base de Brasília, o jovem passou por uma cirurgia emergencial e, graças a Deus, sobreviveu ao covarde ataque. No dia 20 do mesmo mês, uma bala perdida acertou um menino de 13 anos em frente ao Centro de Ensino Fundamental 3, em Braslândia, uma das cidades mais antigas aqui do Distrito Federal, a mais ou menos 55 quilômetros daqui de onde nós estamos, que é a cidade de Braslândia. O autor dos disparos tentou acertar do alto de sua bicicleta um adolescente de 17 anos, desafeto seu, que se encontrava em uma quadra esportiva próxima à escola, senhor presidente. A esse já insuportável histórico de violência nas escolas do Distrito Federal, se somaram recentemente outros infelizes episódios. Em Cavalcante, aqui no Nordeste de Goiás, a 310 quilômetros de Brasília, a Polícia Civil concluiu nos últimos meses 8 inquéritos, nos quais se denuncia o abuso sexual de meninas oriundas da comunidade dos Calungas, da Chapada dos Veadeiros. A comunidade dos Calungas é um quilombo que tem exatamente nessa cidade chamada Cavalcante, a mais ou menos 260 quilômetros aqui de Brasília, 300 quilômetros. Para ter a oportunidade de frequentar a escola, senador Elmano Ferreira, essas meninas que são negras, descendentes de escravos e têm todas menos de 14 anos, se entregam ao trabalho ilegal,
servindo de empregadas domésticas nas casas de profissionais liberais e políticos da região. Enquanto trabalham pelo sustento que as permite estudar, essas crianças são rapidamente violentadas, vendo-se forçadas a reviver as histórias de terror e barbárie que marcaram durante os séculos XVIII e XIX a sofrida existência dos seus antepassados. A quantidade de meninas calungas que vivem esse horror é certamente bem mais expressivo do que indica o já significado número de inquéritos criminais. De acordo com os policiais e conselheiros tutelares, a maioria das vítimas não denuncia os crimes, seja por medo ou seja por desinformação. Senhoras senadoras, senhores senadores, cadeiradas, homicídios, execução a queima-roupa, tiros nas costas, balas perdidas, brigas de gangue e estupros, são essas as expressões que melhor descrevem o que ocorre nas escolas do Distrito Federal? Será que é isso? Como se instalou em nosso meio educacional esse insustentável estado de insegurança, de brutalidade e de banalização da vida? Que alquimia radical transmutará esse caldo de sangue e medo, de ódio e ignorância em uma cultura de paz e harmonia, de compreensão e aprendizado? Eu, sinceramente, como eleitor de nosso governador Rodrigo Hollenberg, governador do Distrito Federal, que está começando os seus trabalhos, como um admirador do nosso secretário de Educação, senhor Júlio Gregório, né, e também do nosso secretário de Segurança Pública, senhor Arthur Maranhão, quero dizer que precisamos discutir melhores condições, melhor policiamento, para que essas escolas não sejam palco dessa violência, para que os alunos do Distrito Federal possam frequentar com mais tranquilidade as suas escolas, para que a gente possa estar fazendo com que os pais e mães desses alunos possam ficar tranquilos, sabendo que seus filhos vão chegar inteiros em casa. Eu, como senador da República, representando o Distrito Federal, quero contribuir nessa casa com o nosso governador, com emendas, com propostas, com orçamento, para que a gente possa garantir a segurança e melhores condições para que essas escolas possam acolher os nossos jovens alunos das várias cidades do Distrito Federal. Senhoras senadoras, senhores senadores, meu caro senador Donizete, já é passado a hora de o poder político adotar as medidas cabíveis frente à devastação social causada pela violência nas escolas do DF. Apesar de ver com bons olhos as promessas do GDF de implementar, até o fim do ano, ações para trazer a paz de volta às nossas escolas, penso que nem mais um mês, nem mais uma semana, nem mais um dia pode transcorrer sem que se restabeleçam as condições mínimas de segurança para os alunos, professores e demais trabalhadores da rede pública de ensino. Nesse sentido, o efetivo do Batalhão de Policiamento Escolar deve urgentemente ser ampliado. Tenho conversado com o nosso querido Coronel Ribas, comandante da Casa Militar do Distrito Federal, com o nosso Coronel César, comandante da Polícia Militar, no sentido de discutirmos saída para que a competente PM de Brasília possa ter efetivo suficiente para estar realmente aumentando seu contingente no batalhão escolar e ter condição de prestar os seus bons serviços. Pois não, senador? Uma parte, pois não, senador Donizete. Eu acompanho com bastante atenção essa questão da violência, principalmente das escolas, e penso que, além de a gente assegurar um aumento do contingente policial, nós precisamos mudar um pouco a visão da escola, de não ser aquela escola que não discute a realidade local. Eu acho que a educação ela tem que existir a partir do contexto que vive cada comunidade.
E aí é necessário que os educadores, os pais, as mães, né, se envolvam muito nisso, mas principalmente os educadores. Nós precisamos fazer com os nossos educandos compreenda a realidade em que ele está envolvido e não só receba um conhecimento métrico que vem da grade curricular sem estar linkado com o dia a dia em que ele vive. Nós, para evitarmos a violência nas escolas, nós precisamos ganhar as crianças, né? Porque de onde vem a violência? Né? Quem está praticando a violência na escola? Então, a necessidade de mudar a visão curricular, de mudar a visão da relação do educando com o professor e do professor lecionar, levar os conteúdos a partir da realidade que está vivendo aquelas crianças é muito importante. As nossas crianças precisam aprender a amar o país amando o lugar que elas vivem. E, muitas vezes, o lugar que a gente vive não é o melhor lugar. E, como não há uma discussão, um envolvimento, escola, comunidade, no sentido de fazer com que essa realidade seja compreendida e que possa a comunidade escolar, junto com o poder público, agir para mudar aquela realidade, a tendência é que nós tenhamos uma educação descolada da realidade que está inserida a comunidade. Então, eu penso que é muito importante a questão da gente assegurar que o traficante não ponha os pés dentro da escola. E aí entra a força policial, né, entra o Estado reprimindo essas ações. Agora, a relação das crianças com a escola, com a comunidade, precisa estar inserida dentro do processo educacional. E, na realidade, nós não assistimos isso na maioria das nossas escolas, se não em todas, porque é aplicado uma grade curricular formatada, muitas vezes, em livros que não têm a ver com a realidade local, e aí a criança não se sente partícipe do processo educacional dela e leva aos distúrbios e até a destruição do espaço escolar, porque as crianças não se sentem bem dentro da escola. À medida que elas passarem a se sentir bem, felizes ali dentro, eu acredito que é um bom caminho para a gente combater a violência nas escolas. Obrigado pela parte, senador Hélio José. Senador Donizete. Também é muito relevante você trazer essa preocupação aqui, né? Eu conheço, como você sabe, um pouco do Distrito Federal. Uma ex-esposa minha dava aula na expansão da Samambaia, e a realidade dura da ocupação das gangues da escola, da dominação, que eu penso que melhorou, mas ainda há muito a ser feito para que, não é só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, a escola seja um espaço de prazer, de solidariedade e não de violência. Obrigado. Ok, senador Donizete, Vossa Excelência, eu acolho integralmente vossa parte. Acho que ele vem colaborar e enriquecer aqui meu discurso desse assunto tão relevante e importante, senador Elmano. Então, eu acolho. E quero dizer o seguinte, eu inclusive, no próximo dia 10, estamos chamando uma reunião com todos os diretores de escola, eu junto com o secretário de Educação, exatamente para a gente estar discutindo algumas questões importantes, porque eu fiz aqui, da minha possibilidade de emendas, 5 milhões de emendas para poder tornar 17 escolas do Distrito Federal autossuficientes em energia elétrica. A gente vai estar debatendo esse assunto. E quando eu fiz isso, para que as escolas sejam autossuficientes com a captação de energia solar, foi exatamente para sobrar recurso para que, a parte psicopedagógica tenha mais recursos para poder fazer esse debate com os pais, com as mães dos alunos, né? Fazer essa integração sociedade-escola, porque a economia que se fará de energia elétrica em cada escola dessa pode ser revertida tranquilamente para essas outras questões tão importantes que Vossa Excelência aqui citou. Então, eu vou ter essa reunião no próximo dia 10, com os diretores de escola, quero que todos possam comparecer, já mandamos convite para todos, junto com o secretário de Educação de Brasília, para debatermos esse assunto de profunda relevância.
Nesse sentido, voltando ao discurso, o efetivo do batalhão de policiamento escolar deve urgentemente ser ampliado, Excelência. Segundo o tenente-coronel Júlio César Lima de Oliveira, comandante do batalhão da PM do Distrito Federal, cerca de 400 homens são encarregados de prover segurança a 1.190 escolas. Vou repetir, 400 homens são encarregados para promover a segurança em 1.190 escolas. Do jeito que as coisas estão, caro senador, Excelência Donizete, cada policial tem que dar conta sozinho de 3 estabelecimentos. Então, vocês conhecendo a realidade, sabe que a coisa não é fácil e que precisamos dar uma melhorada nessa questão. Além disso, é prudente impor regras mais rígidas para o acesso no interior das escolas, bem como intensificar o monitoramento no entorno dos estabelecimentos de ensino, para evitar exatamente que essas gangues tomem de conta e fiquem viciando os meninos, oferecendo droga e outras questões que não tem nada a ver com a escola, com a formação das pessoas. Faz-se necessário também a disponibilização por parte da Secretaria de Educação do DF de terapeutas aptos a fornecer apoio psicológico a todas as crianças que presenciaram ou venham a presenciar cenas traumáticas como a dos ataques recentes. O enfrentamento dos casos de violência sexual revelados em Cavalcante exige, por sua vez, ajustes mais profundos, mas não menos urgentes. A raiz do problema é a falta de acesso à educação nas comunidades quilombolas da Chapada de Veadeiros, de onde as meninas partiram em busca de instrução. Deve-se impedir a todo custo o desenvolvimento do principal fator de vulnerabilidade dessas crianças, que é precisamente o afastamento da comunidade de onde são originárias. É lá, próximo a seus familiares, que elas devem frequentar a escola. É lá que o poder público deve criar as condições necessárias para que essas meninas não mais sejam impelidas a engajar-se na barganha macabra de sua dignidade por uma chance de aprender. Vou estar enviando esse discurso ao nosso nobre senador Marconi Perillo, para que ele possa, junto com nosso secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás, deputado Vilmar Rocha, do meu partido, do PSD, a estar realmente contribuindo para que Cavalcante mude essa realidade. Senhoras e senhores senadores, 27 anos atrás, em 1988, uma jovem de 15 anos foi assassinada por engano dentro de uma sala de aula. A vida de Dilza Lourenço Lopes, estudante do Centro Educacional número 4, hoje conhecido como Centro Educacional 6, foi precoce e brutalmente interrompida com um tiro no peito, Excelência. Senhor presidente, senador Elmano Ferrer. A morte de Dilza inaugurou um perverso ciclo de violência escolar no DF, que se intensificou nos últimos anos. Temos hoje a chance e a responsabilidade de marcarmos o início do processo de reversão desse ciclo do medo que está prestes a completar 3 décadas de penosa duração. Convido-os agora para substituirmos o processo destrutivo da violência pelo processo construtivo da paz. Por isso, acredito plenamente que o nosso governador Hollenberg, junto com o seu secretariado, com o secretário Júlio de Educação, com o nosso apoio, possa estar trabalhando no sentido de superarmos essa violência tão incrível, aqui tão próximo da gente, né, na capital federal. Estou certo de que não mediremos esforço nessa inadiável luta contra a dor, contra a morte, contra a loucura. Conto, para tanto, com o apoio resoluto de vossas excelências aos esforços que o GDF compreenderá na retomada da esperança, da concórdia e da harmonia em nossas escolas. Eu, como membro da CMO, pretendo estar conversando com toda a nossa bancada do Distrito Federal para que a gente possa estar reforçando realmente os orçamentos nessas áreas vitais de segurança, de educação, de saúde e de transporte no Distrito Federal, que pede socorro, precisa realmente de mais investimentos, precisa ter uma condição realmente para melhor funcionar. Era o que eu tinha a dizer, nobre senador, presidente Elmano Ferrer e nobre senador Donizete. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço.